No final dos anos 50, em um contexto pós-serialista, surge um movimento em direção ao que chamamos de música indeterminada. Apesar de acontecerem na mesma época, a maneira que a indeterminação foi encarada na Europa e na América do Norte foram bem distintas, resultando em duas vertentes deste movimento. Os europeus utilizavam a indeterminação de maneira mais controlada, enquanto os norte-americanos defendiam a indeterminação de forma radical e encontravam na manipulação da notação musical uma ferramenta para extrapolar e expandir a criatividade latente dos intérpretes, uma forma de romper com um sistema que já não mais os servia. Wolf, Feldman, Brown e Cage, chamados The New York School, tinham uma característica comum em seus trabalhos experimentais. Foram feitos para que pudessem ser realizados de maneiras substancialmente diferentes. Na música indeterminada, a partitura musical passa por processos radicais de manipulação, até mesmo do próprio código musical, aproximando a partitura das artes visuais. O compositor inglês Cornelius Cardwell criou Treatise, Tratado, neste contexto de desenvolvimento de notações alternativas e partituras gráficas. Após ter trabalhado com Stockhausen, Cardwell, a partir de 1960, inspirado por compositores da escola norte-americana, dedicou-se à composição de obras de caráter indeterminado. O tratado é, sem dúvida, a mais representativa de toda sua obra, dada sua complexidade, extensão e ambição conceitual. A partitura tem 193 páginas, de uma notação gráfica sem nenhuma explicação sobre como deve ser executada. A abertura e indeterminação na obra de Cardwell estão diretamente ligadas ao seu posicionamento político. Podemos encontrar em seus textos suas preocupações em criar obras que promovessem o desenvolvimento de processos criativos não hierárquicos. Cardwell limita o material utilizado na peça a 3 elementos básicos: elementos de notação musical, formas abstratas e números. Praticamente em todas as páginas da partitura contém 2 elementos fixos, uma pauta dupla e uma linha, chamada pelo próprio compositor de lifeline. No tratado, podemos observar que o jogo entre elementos gráficos e símbolos musicais cria muito mais uma relação de desconstrução da notação musical tradicional do que uma rejeição a ela. Podemos observar vários elementos gráficos que se assemelham à escrita convencional, como no F, presente nas páginas 23 e 57, que faz alusão ao símbolo tradicional de dinâmica, nas claves e acidentes, presente na página 99, e no sinal de decrescendo, na página 165. As formas abstratas são construídas através de curvas, linhas retas e áreas preenchidas de preto. Das figuras planas, o círculo é a forma mais utilizada, seguida do quadrado e do retângulo. O triângulo não é quase nunca usado, aparecendo pela primeira vez na página 46. Os elementos são frequentemente sobrepostos e não há tentativa de criar qualquer sensação de profundidade ou perspectiva. Os números aparecem espalhados ao longo da partitura e em nenhum momento eles se assemelham aos números utilizados na notação musical, como indicação de compasso e andamento. Eles são sempre escritos à mão, aparecem sempre do mesmo tamanho e a 5 milímetros acima da lifeline. Podemos observar na página 1 3 grupos interpolados pelos números 34, 3 e 1. Essa configuração se dá tanto pela proximidade entre os elementos de cada agrupamento, quanto pela presença dos números, que nesse caso atua como um elemento gráfico que separa o espaço. O primeiro grupo, formado por 2 elementos, uma reta perpendicular à lifeline e outra que aponta diagonalmente para a lifeline. As retas unidas formam um ângulo agudo
e, por estarem unidas, podem ser consideradas um só elemento contínuo. O segundo grupo é formado por 3 linhas paralelas com tamanhos diferentes alinhadas à direita. É o único dos 3 grupos da primeira página que está totalmente localizado abaixo da lifeline. O terceiro grupo apresenta uma estrutura maior e mais complexa que os grupos anteriores. É formado por 3 tipos de elementos: linhas retas, curvas e círculos. Os elementos estão distribuídos tanto acima quanto abaixo da lifeline. Além disso, alguns dos elementos escondem lifeline quando sobrepõem a mesma. Na segunda página, além dos 2 elementos fixos, lifeline e a página dupla, encontramos apenas um elemento, um círculo ao final da página, que por proximidade e semelhança de material pode ser considerado parte do grupo que vem a seguir. Na página 3, observamos um grande grupo. Assim como o terceiro agrupamento da primeira página, é formado por linhas retas, curvas e círculos de diferentes tamanhos que se sobrepõem, criando áreas de interseção. Encontramos o uso de elementos de notação musical nas linhas horizontais que formam um pentagrama com uma semibreve na quarta linha. Na página 4, observamos novamente 3 grupos interpolados por números. O primeiro deles é formado por círculos, linhas horizontais e verticais e por elementos musicais. O segundo é formado por uma linha simples, com uma suave curvatura para cima, e o terceiro é composto por 2 elementos sobrepostos. Ambos são compostos por 4 linhas. Utilizamos para análise musical a gravação realizada em 1998 por um sexteto cuja instrumentação é piano, percussão, eletrônica, clarinete, saxofone alto e violoncelo. O trecho sonoro tem como característica marcante a presença de acordes, que se repetem em sequência. Essas sequências de acorde têm a função de limitar o desenvolvimento dos materiais, funcionando como elementos de articulação. Dividimos o trecho em 5 seções. A terceira seção apresenta maior desenvolvimento dos materiais e, por isso, foi dividida em subseções. A primeira seção se inicia com 7 acordes repetidos, com a predominância de sons graves. O primeiro ataque vem precedido de uma apogiatura executada pelo clarinete. A partir do terceiro ataque, os acordes ganham novos timbres, como podemos observar no espectrograma. A segunda seção se inicia por 3 acordes repetidos. Há notas agudas seguidas de ataques graves em pizzicato nos violoncelos, que são prolongadas por uma ressonância na eletrônica. O gesto seguinte é uma melodia de 3 notas no piano com suaves intervenções na eletrônica. Um acorde mais agudo e menos ressonante conclui a seção. Essa subseção é caracterizada pelo diálogo que ocorre entre os ataques na eletrônica, violoncelo, piano e gongo, sobrepostos a uma textura criada pela eletrônica e pelo clarinete. A segunda subseção é formada por 4 blocos de gestos musicais interpolados por momentos de silêncio. E a terceira subseção funciona como uma coda, fechando a ideia desenvolvida,
piano, percussão e eletrônica finalizam a sessão de forma suave. A quarta seção apresenta maior sequência de repetição de acordes, e por serem mais longos e de sonoridade mais complexa, acabam não funcionando como uma articulação, mas como o próprio material desenvolvido da seção. A quinta seção se inicia com um pequeno solo no piano com algumas intervenções da eletrônica. Essa seção pode ser considerada uma retomada da segunda, uma vez que apresenta sonoridade e material semelhantes. De maneira geral, podemos estabelecer algumas relações entre a partitura e a versão escolhida do tratado. Observamos que nessa gravação, a lifeline foi usada como uma linha de separação de timbres, violoncelo, clarinete e saxofone acima da linha, piano, eletrônica abaixo da linha. Os círculos são tocados sempre pela percussão. Os números definem o número de vezes em que acordes serão repetidos. Comparando os agrupamentos da análise visual e as seções da análise musical, podemos perceber que as articulações encontradas em ambas as análises coincidem. Isso ocorre principalmente pela escolha da interpretação musical dos números encontrados na partitura, que visualmente delimitam os agrupamentos gráficos. A sequência de acordes repetidos no trecho analisado soa quase sempre como uma forma de articulação, seja finalizando uma seção, iniciando outra ou ainda como um ponto de elisão. Portanto, em ambos os casos, visual e musical, os números têm papel semelhante. Além disso, a escolha de interpretação dos números foi essencial para que se tornasse possível acompanhar a gravação com a partitura. No exemplo, podemos observar a relação existente entre os números presentes na partitura e o número de repetição dos acordes.